No vídeo de hoje eu vou te atualizar sobre tudo da primeira e segunda fase do vestibular UES. Olá meu querido seguimor e minha seguimora, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Alânia Mara, este canal que é focado em te atualizar sobre tudo do vestibular UES, te dar dicas e informações de como você ingressar nessa universidade também. Sem mais delongas, tu já chega aqui me seguindo, certo? Deixando o teu likezão do amor, que assim eu vou entender que você gosta dos conteúdos que eu produzo aqui e trago mais, tá bom? E aproveita e compartilha esse vídeo com os teus amigos que querem, que pretendem fazer vestibular da UES, mas que não sabem como funciona, que estão perdidos com tudo. Agora aqui, meu amorzinho, você chegou no canto certo. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu estou lá passando dicas e informações para vocês, interagindo com vocês. É muito bacana a nossa interação lá no Instagram, então você não pode deixar de me seguir lá também, é tudo @AlâniaMara. Então agora vamos conhecer tudo sobre a primeira e a segunda fase do vestibular UES. Se ficar ainda alguma dúvida, aproveita e deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de te responder. O vestibular da UES é aplicado 2 vezes por ano, uma no meio do ano e outra no final do ano. Se você quiser participar das duas, pode, sem nenhum problema. Se você já for matriculado na UES e quiser participar do vestibular, pode também, certo? Se você passou em um vestibular que fez e quer fazer outro, pode também, tá certo? Sem problema algum. O vestibular que termina com ponto 1 é o vestibular do primeiro semestre. Ele acontece no final do ano e você ingressa no início do ano seguinte. O vestibular ponto 2 é o vestibular do segundo semestre, certo? Você faz a prova e ingressa a partir de meados aí de agosto. O semestre começa em meados de agosto, certo? A depender do calendário acadêmico. Basicamente, o vestibular da UES, ele segue com o cronograma dos seguintes eventos. Primeiro, edital da isenção. Segundo, inscrições. Terceiro, prova da primeira fase. Quarto, prova da segunda fase. Quinto, o resultado. Sexto, matrículas. E por último, acontece o início das aulas. As datas, esses pormenores, eu vou te avisando no decorrer aí dos semestres, certo? Mas para isso você precisa me seguir lá no Instagram para não perder nada. Falando precisamente sobre a prova em si, ela é subdividida em 2 fases. A primeira fase do vestibular da UES acontece em um único dia. Ela tem uma duração de 4 horas. A prova da primeira fase é uma prova de conhecimentos gerais, ou seja, você vai ter matérias de português, matemática, química, física, biologia, geografia, história, sociologia, filosofia, língua estrangeira e educação física. É importante lembrar que a UES oferta 3 tipos de língua estrangeira: inglês, espanhol e francês. Você tem que escolher uma delas para fazer a sua prova da primeira fase. Cada questão na primeira fase vale 2 pontos. A prova de português ela é composta por 12 questões, ou seja, ela tem o maior percentual de número de questões e é importante que você garanta essas questõezinhas aí, para que se você pecar em alguma outra matéria, né, português dá aquela segurada aí na sua nota, tá bom? E se você quiser se preparar bem direitinho para a área de linguagens da UES, vem estudar comigo no meu curso Linguagens UES, que eu vou te capacitar e te preparar tanto para a prova quanto para a redação também. A prova de português conta com 12 questões, matemática 10, filosofia, sociologia e educação física conta com 5 questões. As demais disciplinas contam com 8 questões. O somatório de pontos de todas elas é de 170 pontos, ou seja, o total de questões é de 85 questões. O bom do vestibular da UES é que as questões elas são bem diretas, bem objetivas. A prova da primeira fase, na verdade, o vestibular UES em si, ele não é cansativo como é no Enem, né? Que é muito texto, leva muito tempo para você ler, para você raciocinar. E a prova da UES não, ela é mais direta, ela é mais objetiva, ela é mais conteudista. Ela vai direto ao assunto do que ela quer saber na questão. A prova da primeira fase, ela é subdividida em 3 áreas: ciências humanas, ciências da natureza e matemática, linguagens e códigos. As disciplinas que compõem a área de ciências humanas são filosofia, geografia, história e sociologia. As disciplinas que compõem ciência da natureza e matemática são química, física, biologia e matemática.
E as demais disciplinas constituem a área de linguagens e códigos. É importante lembrar que na primeira fase você não pode zerar uma área completa. Por exemplo, se você zerar todas as disciplinas da área de ciências da natureza e matemática, você está eliminado da primeira fase. Agora, suponhamos que nessa área você zerou matemática, certo? Mas nas outras disciplinas você fez questões. Então, ainda assim, você pode ser habilitado para a segunda fase do vestibular. O que não pode é zerar uma área completa. Alânia, zerei uma disciplina, zerei duas, zerei três. Se você não zerar a área completa, ainda assim você pode ser habilitado para ir para a segunda fase. Cada questão conta com 4 itens, você escolhe um deles e marca lá na bolinha lá no seu gabarito. Se você marcar 2 bolinhas, questão anulada. Se você esquecer de marcar, perdeu a questão. Se você marcar o item errado, perdeu a questão também. Então fica muito atento na hora de você marcar o seu gabarito. Depois que acontece a primeira fase, quais são os critérios para você ser habilitados para a segunda fase? Primeiro, você não pode ter zerado nenhuma área. Segundo, o somatório de pontos da sua prova tem que dar no mínimo 34 pontos, certo? Abaixo disso, você está eliminado. Terceiro, a sua nota, ela tem que estar entre as notas mais altas do certame, e aí a gente só vai saber quando for divulgado o resultado final. Esses são os 3 critérios que te habilitam para a segunda fase. Primeira fase realizada, agora como é que vai funcionar a segunda fase, vou te dizer agora. A segunda fase, ela acontece em 2 dias. No primeiro dia é aplicado uma específica com a redação e no segundo dia é aplicada as outras 2 específicas. Por quê? Porque na segunda fase você vai fazer 3 específicas e uma redação. Cada prova específica da sua área, em conformidade com o seu curso, vai ter 20 questões. E a redação é para geral, certo? Cada questão na segunda fase vale 3 pontos. O tempo de prova que você tem em cada dia também é de 4 horas. É importante lembrar, gente, que nem na primeira fase, nem na segunda fase, o caderno de prova pode ser levado para casa, certo? No mesmo dia que acontece a prova do vestibular, depois das 4 horas da tarde, a UES já libera os cadernos de prova e libera também o gabarito preliminar. Na segunda fase, para você não ser eliminado dela, você tem que garantir pelo menos, no mínimo, 12 pontos na redação. Somando as suas 3 específicas, a sua quantidade de pontos tem que ser no mínimo 36 pontos e não pode zerar nenhuma disciplina. É importante lembrar que esses são números básicos, basilares, mas aí a nota de corte varia de curso para curso, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Se você quiser conferir a nota de corte do seu curso, é só você acessar o meu Instagram, lá tem um link na bio. Lá você vai ter acesso ao meu Drive. Dentro do Drive tem uma pasta, tem várias pastas e uma delas é a pasta UES. Dentro da pasta UES tem a pasta nota de corte, aí você clica lá, baixa o PDF e confere a nota de corte do seu respectivo curso. É importante lembrar ainda que tanto na primeira quanto na segunda fase você pode utilizar a caneta azul ou preta para realizar a prova do vestibular UES. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!